Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração, amém? Glória a Deus, uma alegria estar com você aqui nessa manhã. A pastora Luiz está voltando pode colocar aqui do lado, aqui, por favor, de viagem. Ele esteve ministrando na Europa, uma conferência, uma reciclagem de pastores da Vinha Europa, e também foi conhecer o nosso prédio próprio lá na videira da Inglaterra. Nós compramos um prédio lá. Alguém pode dizer glória a Deus? E o Senhor é bom, né? Então hoje eu vou ministrar ao coração dos irmãos a palavra de Deus. Os irmãos estão me escutando bem aí em cima? Não tá. Aleluia. Então, Magno, arruma aí para os irmãos. Eu voltei para o meu microfone, porque como eu sou ruim com o outro, eu fico longe. Agora vai ficar bom. Então, a gente vai testar aqui, vai ficar ok. Melhorou? Melhorou. Lá em cima está dizendo que melhorou. Aleluia. Irmãos, na conferência agora dos jovens, dos Radicais Livres, eu tive a graça de lançar um novo livro, Tudo Me é Lícito, a verdadeira liberdade em Cristo. É um assunto que eu não tinha escrito nada sobre isso ainda. Acho que pode diminuir um pouquinho, Magda. Eu tinha um encargo muito grande para falar desse assunto, e nós temos pregado o Evangelho para você há muitos anos, e cada vez que nós ministramos e meditamos, né, na palavra, a gente percebe o quanto a grande barreira da fé são as raízes da religião que a gente traz na nossa vida por muitos anos. A religião, como você sabe, é um sistema de troca, uma maneira de se relacionar com Deus, baseado naquilo que nós fazemos. E mais do que você imagina, isso produz raiz de Deus, que realmente produz fé no seu coração, que traz libertação, para que você realmente possa romper em níveis de fé que você não imaginava. E eu procurei separar e dar lente em verdades poderosas do Evangelho, que nos assustam, quando você coloca ela em destaque e observa ela. Está ali no Evangelho, mas que às vezes você passa no dia a dia lendo a Bíblia despercebido. E aquilo impede você de enxergar algumas coisas que podem trazer grande libertação na sua vida. Que podem realmente romper cadeias antigas. Quando você muda a crença, que você sobe, você pisa no degrau da justiça de Cristo, uma revelação fundamental, isso vai te levar a desfrutar de uma paz indizível, sobrenatural, que excede o entendimento, que tira a ansiedade, a depressão, a insônia, a angústia, o medo, e o resultado final é a alegria do Espírito. E você vai ver coisas chocantes, como você vai descobrir que na nova aliança, uma única ordem que você tem é que você é obrigado a ser feliz. E nós vamos tratar desse assunto aqui nesse livro. Então, graças a Deus, milhares de irmãos já compraram o livro, a conferência. Louvo a Deus por isso, me sinto muito honrado. Mas eu não tinha feito ainda para a igreja. Então, no final do culto, eu nunca fiz isso, mas dessa vez vou arriscar. No final do culto, eu vou estar ali no hall, para os irmãos que quiserem, às vezes, um autógrafo, tirar uma foto, ou você que já comprou, passa lá, não me deixe só, em nome de Jesus. Alguém gostaria do livro? Já está aqui, já sabe, né? Está aqui esperando. Amém. Os irmãos estão treinados. Essa pegadinha não serve mais. Aleluia. Queridos, eu quero a sua atenção agora. Quero compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração. E Romanos capítulo 8, verso 15. A Bíblia diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos, Abba, Pai. Eu tenho um encargo no meu coração sempre de que a palavra de Deus possa ter efeito prático na sua vida, possa realmente levar você a novos níveis de fé que vão romper situações da sua vida. E a Bíblia está relatando algo aqui muito, muito sério. Deixa eu tentar apertar aqui um pouquinho. A Bíblia está relatando algo que é uma chave
espiritual na nossa vida. Ele está dizendo, olha, não viva de novo como você vivia antes. A sua vida foi transformada, você foi salvo, você mudou ainda. Demoramos a removermos, a deixarmos para trás a velha maneira de viver. E ainda, em muitas áreas da nossa vida, estamos vivendo com esse espírito da escravidão. E é interessante que é por isso que a Bíblia diz que o novo nome que Jesus veio revelar é Abba, é o Pai. Por quê? Porque essa é a nova relação que agora eu e você fomos chamados para ter com Deus. Não mais com o espírito de escravo, não mais com o espírito de medo, mas uma relação que muda completamente. E essa é uma chave. Nós temos verdades a nosso respeito na palavra de Deus que são assustadoras e que você está acostumado a ouvir, mas eu quero que enquanto você me escuta nessa manhã, você pare para considerar, você avalie com calma e pense um pouquinho, puxa vida, é isso que eu realmente sou? Eu realmente acredito na palavra de Deus a meu respeito? Você ouve falar muito a respeito de arrependimento, mas todas as vezes que a gente fala de arrependimento, e isso é um capítulo que eu trato no livro, a primeira coisa que você pensa é pecado. Mas o verdadeiro arrependimento não está ligado necessariamente ao pecado. A palavra lá é metanoia, é uma mudança de mente, uma mudança de opinião a respeito de você, a respeito de Deus, e que libera fé no seu coração, poderosa, não é? E muitas vezes nós não conseguimos acreditar de verdade naquilo que Deus está falando a nosso respeito. Então, por exemplo, a Bíblia fala que o espírito está pronto. O espírito está pronto. A carne é fraca, o seu corpo vai ser glorificado, mas o seu espírito, no momento que você nasce de novo, ele está pronto. Ou seja, toda a conexão que você precisa com o mundo espiritual está pronta a seu respeito. A Bíblia diz também, em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você consegue acreditar que você foi unido ao Senhor de uma maneira definitiva? E que Deus agora é um com você? Tudo que você empreende, vive, faz. Fala, pastor, não sei, eu não sinto isso, eu não vejo isso. Mas o fato de você não sentir, não ver, não muda essa verdade. Está escrito, você foi unido a Ele de uma maneira definitiva e profunda. Você sabe o que 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 diz? Ele diz que tudo que você precisa já te foi dado pelo poder do Espírito que está dentro de você agora. Olha o que está escrito. Visto como pelo seu divino poder, minha voz está estranha, mas não é por causa do microfone não, tá, irmão? É porque eu sarei de uma gripe ontem. Então você está achando que é o microfone, mas é a voz que ainda está um pouco fanha. Mas tudo bem. Importante que os irmãos estão entendendo a minha voz, né? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Interessante que a Bíblia, a palavra de Deus coloca que tem sido doado, não é? É um presente contínuo, todo o tempo, tudo que você precisa tem sido doado para que você seja conduzido à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A Bíblia está dizendo que você recebeu da parte de Deus, pelo poder do Espírito, tudo o que você precisa para te conduzir à vida. A vida verdadeira, a vida de vitória, a vida plena, a vida abundante. E que isso te levou a ser coparticipante da natureza divina. Sabe, a Bíblia fala que Deus é santo, 3 vezes santo. Sabe o que significa isso? É que dentro da criação existem várias classificações.
Então você tem, quando você vai estudar lá, você tem o reino animal, o reino vegetal, você tem os invertebrados, os anelídeos, aracnídeos, você tem as plantas, os peixes, as aves, cada um no seu quadradinho, não é? Mas, e o homem foi colocado num outro espaço, o ser humano. Mas quando se trata de Deus, padrante da criação, que ele não é um ser criado, por isso que ele é 3 vezes santo. Ele é completamente separado de tudo. Ele é exclusivo. Quem está me entendendo? Agora, a Bíblia está dizendo que quando você nasce de novo, o Senhor pega você, tira do seu quadradinho caído e coloca no mesmo do dele. Você se torna co-participante da natureza dele, que é exclusiva. É por isso que tem um salmo que diz: sois deuses, com letra minúscula. Sois todos filhos do Altíssimo. Eu não sei, a Bíblia faz umas declarações a nosso respeito que a gente só acredita porque está escrito. É ou não é? Fala, meu Deus, como é que é isso? Veja, a sua natureza mudou. É por isso que a lei, como eu disse domingo passado, a lei é o homem tentando viver o que não é capaz de viver. É o cachorro proibido de latir e obrigado a miar. É impossível, ele não vai conseguir. Somente quando troca a natureza dele, ele morre e nasce um gato, agora ele pode miar. O que aconteceu com você é que eu e você não conseguimos viver a lei, porque a nossa natureza foi trocada. Agora, com a nova natureza, nós temos uma vida fluindo de nós. E isso é necessário que você entenda, que você compreenda, que você receba a revelação. Então veja, o seu futuro, o seu corpo vai ser glorificado. No seu passado, o seu espírito está pronto. Toda a questão da nossa vida, os problemas que nós enfrentamos, as coisas que nós precisamos de receber de Deus, seja uma cura, um milagre, uma libertação, uma chave que vai virar, algo sobrenatural, é agora, é hoje. O problema está aqui, hoje. Mas o hoje, a Bíblia diz que é vivido pela fé. O justo viverá como, irmãos? Pela fé. Fé. Essa é a maneira que você precisa entender que a gente vive nesse novo reino. Não tente viver de outra maneira. Não tente viver pelo que você está vendo, você está sentindo. Não funciona. A única maneira de viver a nova vida é pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que eu não estou vendo. A fé não pode estar fundamentada na religião, na troca, no que eu faço, nem no que eu deixo de fazer. Minha proposta, por acaso, nesse livro, é desconstruir um monte de pensamentos arraigados da religião na sua cabeça. A primeira parte eu gasto todinha atacando a religião, destruindo conceitos que paralisam você de ter fé. Porque é isso que te faz avançar, a fé. Mas a fé não... Então, acreditar e por revelação naquilo que Deus está estabelecendo você é chave na sua vida. E eu quero apenas te lembrar algumas coisas. Primeiro, a Bíblia diz em Apocalipse 5:10: e para o nosso Deus os constituíste reino, sacerdote, e reinarão sobre a terra. O que é isso? A Bíblia fala que Deus te estabeleceu numa posição espiritual, de reino e de sacerdote. Ou seja, o governo em 2 esferas, na terra e no céu. O reino é um governo aqui, hoje. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Em vida. Isso é reino. É um governo aqui. Pastor, eu vou mandar na vida de alguém? Não, você vai governar sobre circunstâncias, situações. Você pode fechar e abrir, ligar e desligar. Você tem poder para que coisas aqui na terra sejam mudadas através da sua intervenção. Você acredita nisso? É o que está escrito a seu respeito. Você é um rei. Você é uma rainha. Reis governam. Estabelecem governos. Mas eles precisam acreditar nisso. Mas a Bíblia fala que você também é sacerdote.
Ou seja, você tem uma posição colocada por Deus para resolver questões espirituais, para lidar no mundo do espírito, a respeito do seu casamento, dos seus filhos, a seu respeito, a respeito de muitas coisas. Eu faço um desafio para você. Experimenta orar com essa fé. Experimenta começar a assumir posições sacerdotais aonde você está, aonde você chega. Eu falo isso como alguém que não viveu a vida inteira como pastor, não. Eu aprendi isso cedo. Trabalhava fora, numa multinacional. Muitas vezes eu chegava para trabalhar e havia uma situação complicada. Quantas vezes, Deus sabe, eu entrei para o banheiro para comandar no mundo do espírito, para resolver questões do meu trabalho que estavam acontecendo. Isso não tem custo de vendas, porque você é um ser que não é mais natural. O problema é que você não acredita nisso. Quantas vezes diante de clientes eu estava orando dentro do meu espírito e as pessoas não sabiam por que depois que as coisas aconteciam, porque existe um mundo que governa sobre o outro. Mas isso não era só no meu trabalho, não, na minha casa. Me lembro de situações que a minha mãe me ligava, crises dentro da minha casa, lá na casa dela, eu já estava casado, e que eu ia orar, eu resolvia enquanto estava orando. Depois só me ligava, resolveu. Eu falei, eu sei. Eu não sou melhor do que você, não, é apenas uma questão de fé, de entender uma posição, e que pode começar a ter efeitos poderosíssimos na sua vida. É muito triste quando um rei e um sacerdote, que são os maiores níveis de autoridade na terra e no céu, sendo isso, por causa da ignorância, sofrem as consequências dessa fé. Quantas coisas talvez você está clamando a Deus para serem resolvidas, e Deus está dizendo, por que você não exerce a sua posição? Por que você não dá um basta nessa situação que você está passando dentro da sua casa? Por que você não se levanta? Tem um livro que eu escrevi muitos anos atrás, chamado Quem Sou Eu? Deus falou isso comigo quando eu mudei lá para casa onde começou a videira. Era um lugar, no finalzinho ali de uma baixada do Jardim América, mas era um lugar perigoso. Tinha terreiro de macumba para todo lado. O camarada batia na mulher dele, literalmente, todo dia à noite a polícia ia lá. O outro lugar era muita confusão. Ladrão, o camarada matou o outro na frente, lá no campo de terra que tinha. Quando eu mudei para lá, aquela confusão de madrugada, toda noite, eu comecei a ficar com medo. Falei, meu Deus do céu, não acredito que eu mudei para cá. O Senhor me colocou aqui. E numa noite eu estava ajoelhado, orando, e o negócio, o pau quebrando lá de fora. Pai, polícia, que eu falei, meu Deus do céu. E aí, eu achei que tinha subido alguém no meu telhado. Ajoelhei para orar, Senhor, tem misericórdia, Deus. E o Senhor falou para mim, levanta, o que você está fazendo? E eu ajoelhado, eu falei, eu estou orando, para o Senhor me proteger. Ele falou, eu te trouxe para cá, eu estabeleci você aqui, governa. Aquele dia, sabe aquele susto? Eu falei, nossa. Eu comecei a orar, me levantei, comecei a orar a respeito de tudo que estava acontecendo naquele bairro. Eu falo isso para você como testemunho, para a glória de Deus. Lá começou a videira, nessa casa. Fiquei lá alguns anos. E eu louvo a Deus. Um dia que eu fui embora, no lugar daquele campo, que era um lugar de briga, tinha uma praça linda. Na rua que tinha os terreiros, 3 células foram abertas e o terreiro fechou. A mulher se converteu, que apanhava do marido, parou de apanhar, porque Deus fez uma obra na vida dele. E tinha uma mulher que criava porco na porta do outro lado. Ela criava porco, o cheiro entrava dentro da minha casa. Eu falei, Deus, prospera essa mulher. Você está rindo. Você está rindo. Mas acredite, o filho dela ganhou 100 mil reais num prêmio do supermercado. Ia parar de vender porco.
nunca contei essas coisas. Mas eu preciso te dizer, funciona. Governe. Deus está esperando, eu sinto isso, eu sinto no meu espírito hoje. Deus falando para você, meu povo, tem muita coisa que já está na sua mão. Você só precisa acreditar que você tem autoridade para ligar e desligar, para governar, para comandar, para que portas se abram. Algumas coisas vão demorar um pouco mais, outras serão mais rápidas. Olha o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 1, verso 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, te dê o quê? Preste atenção. Te conceda. Hoje eu estava orando cedo por você, esse versículo. Deus, abra os olhos da igreja enquanto eu estiver pregando. Te conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Fazendo o quê? Iluminados os olhos do seu coração. Para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamado. Qual que é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força, do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima dos principados e potestades e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre tudo isso, o deu à igreja, seu corpo, a plenitude daquele que enche em todas as coisas. Olha o capítulo, alto lugar de autoridade, nos ressuscitou e nos fez assentar nesses lugares em Cristo Jesus. Está falando de você. Mas é muito grande para a gente acreditar. É por isso que Paulo ora para ter revelação, porque eu falo isso para você, você fala, puxa vida, que coisa, acima de tudo, todo nome, todo demônio, toda situação, toda circunstância, todo problema, toda enfermidade, toda depressão, sim, o que nos falta? A fé, abrir os olhos, ter revelação, dessa verdade poderosa a nosso respeito. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça. A seu respeito, nada mais é como era antes. Você não é mais como as pessoas lá fora. Você é uma pessoa espiritual. Eu estava aconselhando um irmão, grande empresário, passando muitas lutas. Eu falei para ele, seu problema é a igreja. No bom sentido da palavra. Só que você não entendeu. Você está achando que você só é um empresário. Mas é o problema que você contribui. Ela está te atacando por causa da obra. Mas enquanto você não vestir a roupa de sacerdote lá no seu negócio, entender que você tem um ministério na casa de Deus, você vai ficar tentando resolver problemas espirituais de forma natural. Não resolve. Muda a postura, assume o seu lugar e você vai ver que as coisas mudam. E mudou. Tudo é uma questão de posicionamento, de entendimento de quem nós somos. Mas às vezes ficamos tentando resolver coisas de maneira natural. Agora, eu volto com você para o texto. Quando a Bíblia diz que você não recebeu o espírito de escravo, mas de filho, é porque o espírito de escravo limita a sua fé. O que é o espírito de escravo? Olha, eu listei pelo menos 8 coisas que um escravo, que diz respeito a um escravo. Não vou pregar essas 8 coisas não. Mas um escravo não tem pai, e por isso ele não tem herança. Quem não tem herança, ele começa atrasado. Um filho que chega na idade adulta, e ele é herdeiro, e o pai dele entrega uma parte para ele, ele tem uma vantagem enorme em relação a quem não tem pai e não tem herança, sim ou não?
Ele está lá na frente. O escravo não tem isso. O escravo, ele está em desvantagem. Ele não tem proteção. Por isso ele é inseguro. Não tem ninguém por ele. Ele está sozinho. Ele tem que se virar. O escravo não tem ninguém para dar direção. Vai para cá, não vai para lá. Esse caminho não é bom, esse é melhor. Ele está perdido. O escravo não tem ninguém para treiná-lo, não tem ninguém para corrigi-lo, não tem ninguém para trazer de volta para o rumo. Percebe? É uma pessoa que está vivendo uma vida insegura, não tem que criar filhos, tudo te apavora, ou você se sente incapaz. Por quê? Porque o espírito de escravidão ainda está dominando a sua crença. Quando a Bíblia fala que você não é mais escravo, mas se agora você é filho, o que ele está querendo dizer? Levanta a cabeça, você tem pai. Você tem gente para te proteger, para te ensinar, para te corrigir, para te dar rumo. Você tem herança para sair na frente. Você tem respaldo. Eu estou com você, eu estou do seu lado. Quem é contra você é contra mim. Se você errar, não tem problema, você é filho. Não vai ser desempregado. Não vai ser vendido. Você está protegido. Vai viver. Eu estou aqui. Deus está querendo romper um espírito antigo na nossa vida. Porque durante todo o tempo, longe dele, o que dominava sobre nós era essa mente de escravidão. E por isso uma vida com medo, sem coragem, sem habilidade, sem segurança, uma mentalidade de orfandade. O órfão tem um espírito parecido com o do escravo. E é por isso que é tão importante você entender e acreditar que agora você é filho. Qual que é o problema do escravo? Quem define a identidade do escravo é o ambiente que ele vive. Tem essa referência. Então o ambiente define. Mas quem é filho, quem me define é de quem eu sou filho. A minha paternidade define a minha identidade. Quem é o seu pai? Você é filho de quem? Isso precisa afetar sua fé, querido. Você sabe o que dizem a respeito do seu pai? Que ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. O que é isso? É que ele estava lá no começo da sua vida, está hoje e vai com você até o fim. Significa na prática que você não precisa ficar apavorado de passar necessidade na velhice, por exemplo, e que vai ser suprido hoje. Tem alguém que está do seu lado, mas você precisa entender que Deus se move por essa fé. Nós nos convertemos, trocamos de ambiente. Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um lugar de escravidão, um império de trevas, que nós vivíamos lá por muitos anos, e fomos levados agora para o reino do nosso Pai. Veja, é um choque muito grande. Você pegar um escravo e fazer dele um filho do rei, um príncipe. Você muda a posição dele, mas às vezes não muda a mente dele. Quem está me entendendo? Está entendendo o problema aqui? O espírito está pronto, mas a mente é antiga. A mente tem que ser mudada, porque a fé é a certeza do que eu estou crendo. E o que eu creio é o que está na minha mente, é o que eu penso. Veja, o povo de Israel, eles ficaram escravos no Egito por 400 anos. 400 anos de escravidão. Pergunto para os irmãos, era povo de Deus? Sim. Mas o ambiente de escravidão imprimiu neles uma identidade de escravos. Agora Deus vem e liberta eles. Está levando para a terra da promessa. Acabou o tempo da escravidão. Ele tira com mão forte do Egito e do faraó o seu povo. Livra eles, conduz eles. Mas a mente estava lá. Não tinham mais o ambiente da escravidão. Mas a mente
do Egito ainda estava nele. Pastor, por que você diz isso? Porque Deus pega os homens, fala para eles, os espias capazes, vai lá, dá uma olhada no que Deus mandou olhar para levantar a fé, a moral. E ele estava dizendo, eu vou dar para vocês. Eu não tirei vocês de lá, porque você está duvidando que eu te tirei das garras do inferno? Aquele que tirou você de lá, por acaso não tem poder para te colocar aqui? Como que muda? Só que ao chegarem lá e olharem, em vez de ver a promessa, viram o inimigo. E se viram. E disseram o quê? Nós somos gafanhotos. Se viram aos seus olhos e aos olhos deles. Por que eles se viram como gafanhoto? Porque essa era a mente de escravo que eles trouxeram por 400 anos. E a Bíblia diz que por isso não puderam entrar. Sendo deles, foram impedidos de entrar por causa de uma mente velha, escrava. Josué e Caleb, a Bíblia diz que tiveram um outro espírito. Qual o outro espírito? Assumiram a identidade de filho. Falou, não, vocês estão olhando para o lugar errado. Então, quantas vezes você não entrou ainda no que Deus tem para fazer na sua vida? Eu falo isso porque tem irmãos que você está ouvindo o evangelho da graça. Você fala, pastor, mas por que eu ainda não estou vendo o efeito do evangelho da graça na minha vida? Na prática. No meu bolso, no meu casamento, na minha célula, nos meus filhos. Por causa dessa mente errada a seu respeito. O evangelho da graça é uma mudança profunda a respeito de quem você é, de quem Deus é e dessa relação. Aquele povo não pôde entrar porque a mente estava velha. Não acreditaram. Como homem, alma, mente, vontade, emoção, assim ele é. Você é o que você acredita. Mas você deveria acreditar na palavra de Deus. A fé daqueles homens estava abalada pela experiência do ambiente em que eles viveram. Mas hoje eu estou aqui para dizer algo para você. O seu ambiente, o que suas experiências de dar, não podem mais definir quem você é. O que define você é a sua paternidade e não mais as suas experiências. Tem pessoas aqui com todo tipo de experiência na vida. Abandono, traição, abuso, pobreza, violência, solidão, frustração. E você olha para você nasceu de novo, você está vivendo um novo lugar, mas você acha que é assim que você é. Eu venho de uma família, o histórico da minha casa, quando eu me converti, da meus tios, da minha família, era uma história interessante. Todo mundo, em algum momento, prosperava, mas todo mundo quebrava. Prosperava, quebrava. Aí não ia para frente. Dava um passo para frente, 2 para trás. E quando eu me converti, por um momento, eu quis ir para frente. E aconteceu a mesma coisa. Mas o Espírito Santo falou para mim, então, essa é a sua história antiga. Acabou. Só que, quando eu me posicionei, o que aconteceu? Eu estava na fase quebrada. E assim fiquei 3 anos. Sendo testado. Até o fim com essa verdade. De que agora eu tinha rompido. Eu era de uma outra família. Eu morava agora num outro reino. Uma outra identidade. E que as coisas velhas e antigas a respeito da minha vida e da história da minha família passaram. E tem outras coisas aí que vêm a reboque. Eu venho de uma família com muitas pessoas com depressão. Quantas vezes o diabo não quis me atacar com isso? E eu tive que dizer, não tenho nada a ver com isso mais. Mas é uma posição. Não é simples às vezes. Exige um padrão. Porque você não sabe, mas todos nós lutamos contra. Não se preocupe. Eu me tornei uma barreira para os meus filhos. Porque me posicionei contra os espíritos dos meus pais.
acreditando em quem eu sou nele e estabelecendo um novo padrão na minha família. E isso é para você também. Uma atitude de não aceitar que as minhas experiências passadas definam quem eu sou. As minhas experiências não vão definir a minha identidade. Eu sou filho. E porque eu sou filho, eu sou herdeiro. E a minha identidade me levará ao meu destino. Eu tenho uma palavra para você hoje, da parte do Espírito de Deus. Eu sinto no meu coração. Pessoas aqui que estão presas nas experiências do passado. Mas Deus está te dizendo, esquece o que ficou para trás. Você é uma nova criatura, chamado para viver em novidade de vida. Viva pelo que você é, não pelo que você viveu. As pessoas dizem que você é a média das 5 pessoas perto de você. Vocês já ouviram essa história? Se isso é verdade, eu vou te contar. Vou te contar 3, tá bom? Pai, Filho e Espírito Santo. Precisa de mais 2? Você está cercado de anjos e de amigos da igreja. Aleluia! Você é gente boa demais. Rapaz, eu ando perto de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Está rodeado de anjos e no meio da igreja. Essas são as 5 pessoas que me cercam. Não tem jeito de dar errado. Próxima vez que alguém falar para você isso, você fala, pois é, você quer saber quem são os 5 que me cercam? Oh, glória a Deus. Eu louvo a Deus. Agora, então veja, Romanos capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz, uma chave, uma resposta para nós. Então o que eu faço, pastor? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, renovando a mente, para que você possa experimentar a fé, que é bom, perfeito e agradável. Mude a crença, e o resultado vai mudar. Você ouve dizer, as pessoas dizem aí fora, você não pode esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Pois eu te digo, você não pode esperar resultados diferentes crendo do mesmo jeito. Creia segundo o Evangelho. E os resultados vão mudar. A seu respeito. Você não está fadado ao fracasso, não. Isso é momentâneo, não define você. Você não é daqui, sua pátria é o céu, você está aqui de passagem. Sabe o que a Bíblia diz? Que você é uma pessoa abençoada. Efésios capítulo 1, verso 3, um dos meus prediletos de oração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me tem abençoado, me tem. Sabe o que é isso? Me tem abençoado? Presente contínuo. Me abençoa agora, mais um segundo, de novo, outra vez, novamente, mais uma vez, continuamente. Me tem abençoado todo o tempo. Com toda sorte de bênçãos espirituais. Não, mas eu preciso das materiais. Bênçãos espirituais significa que Ele tem te abençoado com toda a sorte de bênção que tem uma fonte sobrenatural, que não está limitada ao natural, e que vai atingir o natural porque ela é superior. Viva! Imagina, se você acreditar num negócio desse, você vai acordar amanhã cedo, antes de sair, você fala, nossa, tem uma cachoeira caindo na minha cabeça. Por onde eu ando é uma cachoeira móvel, uma cachoeira de bênção. O nome dessa cachoeira é Efésios 1:3. Você ganhou uma cachoeira hoje de presente. Cachoeira Efésios 1:3. Abençoado com toda sorte de bênção.
abençoado no trabalho, abençoado na família, abençoado com os filhos, abençoado nos negócios, abençoado na célula, abençoado. Você tem favor. Onde você chega, a bênção chega com você. É o que está escrito na palavra de Deus a seu respeito. Você é o homem do Salmo 1, a mulher do Salmo 1, verso 3. Árvore plantada junto à corrente das águas. No devido tempo você vai dar o fruto. Sua folhagem não vai murchar. E tudo que você fizer, você será bem sucedido. Não estou sendo, mas será. Olha, eu vou encerrar, mas não agora, 15 minutos. Essa palavra é só uma pequena introdução do próximo livro que eu vou escrever. Que eu fui preparar ela, o esboço deu 50 páginas. Aí eu peguei só um pedacinho para pregar. Deus falou tanto comigo. Você sabe, tem um homem na Bíblia, tem mais de um, mas especialmente um, que traduz o que eu estou te falando. Era um jovem chamado José. Você conhece a história dele. Eu não vou entrar aqui nos detalhes por causa do tempo, mas eu vou te contar. Esse menino tinha 17 anos na época, que Deus apareceu para ele, deu um sonho. E falou para ele: José, você vai ser príncipe. Tem a ver conosco. José é da mesma raiz de Jesus. Ele é um tipo na Bíblia de Cristo. E Deus falou para ele: você vai ter um sonho. Ele era um filho especial. E nesse sonho, Deus falou para ele: eu vou te colocar para ser príncipe de uma nação. E toda a sua família, inclusive, vai ser abençoada por você. E ele ficou muito empolgado com aquele sonho, era uma promessa. É a mesma que eu estou te contando aqui hoje. Você chegou aqui hoje, a primeira coisa que eu te falei é que Deus mandou te dizer que vocês são príncipes e princesas, reis e sacerdotes. E José acreditou naquilo. Ingênuo, ficou empolgado, foi contar para os seus irmãos, foi contar para os seus pais. E a Bíblia diz que os seus irmãos ouviram aquilo, ficaram com inveja dele. E falou, e aí eles estavam lá no campo, cuidando do gado. O pai dele falou: vai lá, José, vê como é que estão os seus irmãos. E a Bíblia diz que quando eles viram José chegando, eles disseram: lá vem o tal sonhador, o crente da videira, que não tem nada ainda, mas está aí dizendo que vai reinar. Eu vou te contar em 15 minutos o que você tem que passar. Firme em quem você é, para se tornar na prática o que Deus planejou. José era príncipe. Por quê? Porque Deus falou que ele era. Você é também. Mas a Bíblia fala que eles iam matar ele, e Rúben, o irmão mais velho, falou: não vamos matar não, joga ele no poço. E aqui está o primeiro teste da identidade, o poço. José foi jogado dentro de um poço pelos seus irmãos. E aqui está a primeira coisa que todos nós passamos e que paralisa você de ser quem Deus é para você. Sabe que a experiência do poço é o momento em que pessoas importantes para nós nos ferem. José contou o sonho para os seus irmãos, mas ao invés de celebrar com ele, foram tomados de inveja e jogaram eles numa cisterna. O primeiro teste na sua vida é vencer a mágoa e a ofensa daqueles que você ama e te feriram. José agora estava dentro de um poço e ele tinha que definir se o poço determinava quem ele era, ou se a identidade dele tirava ele do poço e levava para o propósito. Muitas pessoas estão paralisadas na fé porque foram machucadas e não conseguem perdoar.
O escravo não perdoa, mas os filhos perdoam porque são príncipes. Quando você, dentro do poço da amargura, decide perdoar quem te ofendeu, você assumiu uma identidade de príncipe. Só os nobres podem perdoar. Perdão é coisa do reino, não fora. Não tem perdão lá fora. Não existe isso. Perdão pertence a esse reino. Se você é príncipe, você não vai deixar o poço definir você. Mas porque você sabe que é um príncipe, dentro do poço, a sua atitude de perdoar vai tirar você de lá. Pastor, como é que você sabe que José resolveu isso? Porque no final da história, quando o pai dele morre, os irmãos dele falam, agora ele vai matar a gente, que ele descobriu. E agora ele era príncipe do Egito. E os irmãos deles falam, agora eles descobriram a nossa identidade, ele vai acabar com a gente. E o José fala, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem para todos nós, vocês estão perdoados. E os seus irmãos do abraço choram. Queridos, olha para cá, você é príncipe. Se alguém te ofendeu, acredite, porque você é príncipe e princesa, Deus vai transformar o mal para o bem. Perdoa, saia do poço. Não permita que o ambiente do poço defina a sua identidade, mas posicione-se na sua identidade para sair do poço. Perdoa. E você vai dar o próximo passo. O próximo passo é que a Bíblia fala que então vem vindo uma caravana de ismaelitas e eles vendem José como escravo. É o teste da escravidão. Eu fico pensando, é que a Bíblia não conta o que José estava sentindo, mas a gente é capaz de sentir, de pensar, só você se colocar no lugar dele. Tudo bem, tiraram ele do poço, venderam ele. Pensaram que era mais lucrativo te vender. Qual que é o teste da... Agora ele era um escravo. Qual que é a sensação de alguém que era um filho, que tinha uma promessa, um sonho, mas que agora foi vendido pelos próprios irmãos? O teste da escravidão é o teste da injustiça. Não é justo o que fizeram comigo. São meus irmãos, me venderam. Não é justo. Dei a minha vida, olha o que eu recebi em troca. Não é justo que o meu pai prefira meu irmão do que a mim. Não é justo que o outro seja colocado na minha frente, sendo que eu estou aqui ao mesmo tempo. Injustiças. Todos nós enfrentaremos momentos de escravidão, de injustiças. Onde é o teste aqui? O teste aqui é o teste do vitimismo. Tadinho de mim. Olha o que fizeram comigo. O mundo não é justo, o governo não é justo, a sua família não é justa, o seu emprego não é justo, as coisas dessa vida não é justo, e você se torna uma vítima. Olhando para o seu umbigo, com dó de si mesmo. E isso impede você de ser o príncipe que Deus planejou para você ser. Querido, você quer ser aprovado? Não permita que a injustiça defina quem você é. Mas fica na posição da identidade de rei, de rainha. Para de olhar para você. Não importa o que fizeram. Não importa o que ele fez comigo. O que fizeram com você, te prende no passado. Mas o que Cristo fez com você, te leva para o futuro. Veja, no momento que você perdoa, você sai do poço. Mas no momento que você para de sentir dó de você e olha para Cristo, você sai da escravidão. José avançou. Foi vendido por um outro cara, o faraó, o Potifar. E a Bíblia fala que Deus era com ele. E tudo que José fazia prosperava. E o Potifar percebeu isso e promoveu ele.
Se a resposta é que ele não ficou lá, eu sou um escravo. Não, ele falou, eu posso estar na posição de escravo, mas eu sou príncipe. O que eu fizer aqui vai dar certo, porque eu sou abençoado. E deu. Deu tanto que o Potifar promoveu ele. Essa promoção levou ele para o terceiro teste. A mulher do Potifar pôs os olhos nele. E foi por cima dele. É o teste do pecado. O pecado ronda a todos nós para nos parar. Você sabe o que é o teste do pecado? É o teste da fantasia. De achar uma mulher diferente, um homem diferente, um prazer diferente, vale a pena. Não vale. O pecado é um momento de prazer que destrói um monte de coisa que você está construindo para frente. Você está perdoado, sim, mas o pecado, o salário dele é a morte. E é comida de demônios. Demônios são vampiros que sugam a sua vida. Você não é mais escravo do pecado. A lei do Espírito e da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Queridos, olha para cá. Deixa eu falar uma palavra da parte de Deus para você, homem. O Senhor colocou no meu coração. A próxima vez que você ficar travado na pornografia que você tem ficado, eu quero te fazer um desafio. Na frente dela, fala: Senhor, eu não sou escravo disso mais, me tira daqui. Eu tenho graça para isso. Eu não tenho que alimentar a minha mente com imagens que vão me levar para o adultério. Não vingue o seu marido, mulher, querendo trair ele. O pecado não compensa. Não diz respeito mais a você. A lama não é para a ovelha, é para o porco. Você está livre disso. O pecado é um entrave na vida de muitos de nós. Por quê? Porque quando você cai no pecado, você olha para a sua sujeira e perde a fé. E eu não estou aqui para te condenar. Só estou aqui para te dizer que o pecado, ele bate a porta de todos nós nesse caminho do governo. José teve que tomar uma escolha. Ele fugiu. Ele fugiu e caiu num quarto teste, que foi a difamação. Porque a mulher do Potifar falou que era ele que tentou agarrar ela. No meio desse caminho, vão te difamar. Vão questionar a sua identidade e a sua integridade. Aquela mulher mentiu a respeito dele. E o levou para a cadeia. Na história. José sabia quem ele era. Mas o diabo, na boca daquela mulher, questionou a integridade. No meio do seu caminho, muitas vezes, pessoas vão se levantar para mentir a seu respeito, para caluniarem a seu respeito, para criticarem você. Não dê ouvidos, passe reto. Perdoa-lhes, eles não sabem o que falam. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso provar nada para ninguém, porque eu sou justo em Cristo. José permaneceu nessa posição, e quando parecia que tudo estava pior, estava ruim, piorou um pouco mais, e ele foi levado ao último estágio, a prisão. A prisão é um momento da nossa vida que parece que todas as portas se fecharam. Mas José era um príncipe dentro da prisão. Todo o tempo. Se você olhar para essa história, você vai descobrir o quê? Em nenhum momento José permitiu que o ambiente definisse quem ele era. Mas todo o tempo ele decidiu que a sua identidade o levaria ao seu destino. Ele não ficou amargurado, ele não ficou cheio de vitimismo. Você não vê José falar disso.
E durante toda essa história, a Bíblia fala uma palavra que se repete, eu não tenho tempo para ler. E Deus era com ele. E Deus era com ele. E Deus... Que José tinha uma postura tão nobre, que lá na cadeia, o carcereiro, 30 minutos. Essa história que eu te contei, aconteceu em 13 anos. 13 anos. Mas em menos de uma hora, o que não foi feito em 13 anos, foi feito pela mão de Deus. Ele sai de lá como o primeiro-ministro do Egito, escoltado para governar. Porque a identidade da fé colocou ele na posição da promessa. A sua história não terminou. Não deixe que o que te aconteceu defina você. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, olhando firmemente para Cristo, eu prossigo na posição de quem eu sou. A minha identidade vai me levar para a promessa. O que me aconteceu não vai mais definir minha vida. Quero te fazer um desafio hoje. Não saia, fique de pé, eu vou orar por você. Mas olha para cá. Quero te fazer um desafio, olha para mim. Você vai fazer o que tiver no seu coração. Nós vamos orar agora.